Bom, olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Projeto Saúde. Hoje estamos eu aqui novamente, João e Fernando. Hoje estamos com o convidado Tiago Kawamura, que é fisioterapeuta graduado pela Universidade de São Paulo, em pós-graduação em fisioterapia no esporte e exercício pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é fisioterapeuta da Care Club com foco na reeducação funcional do movimento. Bom, Tiago, novamente, bem-vindo. É um prazer ter você aqui, né? A gente ficou muito feliz quando você aceitou nosso convite e espero que a gente possa bater esse papo aqui e ajudar cada vez mais pessoas, né, a descobrir mais sobre todas as áreas da fisioterapia. Pô, fala aí, pessoal. Obrigado pelo convite, Fernando e João. Opa. Prazer estar participando aí. É muito legal a iniciativa de vocês de fazer um podcast aí. O pessoal da Físio está bem alta hoje em dia, né? Essa questão dos podcasts. Eu sou um consumidor assíduo aí de vários podcasts. Já participei de alguns outros e vamos conversar aí. É Isso. Bom, para a gente começar, acho que é legal a gente falar um pouco tanto da sua vida pessoal quanto profissional, do porquê você escolheu a fisioterapia, né? E depois, num segundo momento, a esportiva, né? Tá, bom, vamos lá. Cara, eu lembro que quando eu estava no colégio, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa da área da saúde. E, cara, nem sabia que tinha tanta área assim. Eu pensava que era medicina e, cara, depois você vê o que faz, né? E aí prestei vestibular medicina, terceiro colegial, tal. Obviamente não passei, muito concorrido, né? E aí, cara, fui fazer um ano de cursinho, e aí lá que eu aprendi, né, cara, que tinha várias áreas, tinha fisioterapia, educação física, nutrição, enfim, várias coisas que poderiam ir para essa área do esporte. Sabia também que eu queria mexer com esporte, desde pequeno sempre pratiquei natação, futebol, vôlei, enfim. Então, queria unir essas duas coisas. E aí, cara, fazendo cursinho e tal, prestei fisioterapia aqui na USP e acho que na Unifesp, prestei educação física na Unesp e continuei prestando medicina em mais algumas. E, cara, passei na USP, na Unifesp, passei em educação física também lá na Unesp. E, cara, a USP era aqui, tipo, em São Paulo mesmo, né, perto de casa, tudo. Então, decidi ir para físio. E, cara, desde que eu entrei, eu já sabia que queria ir para a área do esporte. E conforme foi passando a época da graduação, isso só foi só confirmando mesmo o meu desejo aí de seguir na área do esporte. E na sua época lá do terceiro colegial, quando você se interessou pela área da saúde, que ia fazer medicina, né? Prestou educação física também, né? E fisioterapia, tinha mais alguma outra área que se você não fosse fisioterapeuta, você gostaria de seguir? Cara, eu acho que naquela época não, era basicamente isso, mas vendo hoje em dia, não sei, talvez eu, Então, assim, você vai, cara, se descobrindo, né, assim, né? com o tempo, acho difícil falar isso, mas, cara, hoje em dia eu gosto muito de ver coisa sobre marketing, sobre economia, então, cara, acho difícil, acho que eu não tenho a mesma cabeça daquela época hoje em dia. Entendi. É que daquela época, se não fosse, por exemplo, físio, né, seria às vezes educação física, né? Porque acho que estaria Sim. muito dependendo de se você passasse em uma ou outra, não, né? Coisas mais alinhadas aí com o mesmo, coisas mais parecidas assim. E você acha que se não fosse, não passasse, né, no exemplo na USP e na fisioterapia, você seria tão feliz e realizado como é hoje ou estaria tranquilo assim também em outra Você- área, né? Se eu fizesse uma outra faculdade, por exemplo, Isso. Seja educação física, até medicina. entendi. Cara, difícil falar o se, mas eu acho que, cara, me daria bem, assim, acho que depende muito da pessoa, né, se dedicar, ver qual caminho que você vai se interessar mais e descobrindo isso. Não tenho nenhum problema com nenhuma área. Eu acho que depende muito mais da pessoa
todo mundo vai conseguir se sair bem na sua respectiva área, assim. Legal. Foi de boa. E aí, falando um pouco da sua trajetória, depois que você terminou a faculdade, né? Você já foi para algum clube, ou já foi para alguma clínica, ou já emendou uma pós? Como que foi isso? Tá. Cara, no último ano lá da faculdade, a gente sempre passa por estágio, né? Todo mundo, a fisioterapia aí. E aí, logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar numa clínica aqui perto de casa, uma clínica de bairro mesmo, foi onde eu tive a primeira oportunidade aí, mas já fazendo uma pós-graduação junto. Então, eu já iniciei a pós-graduação em fisioterapia no esporte, lá pelo HC, né? E junto com isso, trabalhando também nessa clínica. Aí eu trabalhei acho que uns 6 meses nessa clínica e logo já veio o convite da Care Club para começar a trabalhar lá. Tem um facilitador que um dos físios coordenadores lá é professor lá da USP, né? Então ele já me conhecia, já tinha outros amigos trabalhando lá também. Então teve esse meio de campo aí. E aí eu tô lá, cara, vai fazer 4 anos agora já. Entendi. Cara, e fala um pouco pra gente sobre sua área de atuação lá na Care Club. Como é que funciona lá? Como que você atende? Como é que é? Tá. Cara, lá a gente atende muito atleta amador, né? Gente como a gente, assim, que pratica alguma atividade física como rotina ou final de semana, tudo. E tem alguns atletas profissionais também. Tem até atleta que estava nas Olimpíadas agora, Olha Léo de só. Deus, o Fratos, que ganhou o bronze ontem também. A gente atende eles lá. Mas o público, assim, cara, 90% é atleta amador. E, cara, tem algumas frentes de trabalho lá, né? Tem tanto a área mais de reabilitação, que, putz, uma lesão mais aguda ali, então tem que tratar mais local, e colocando esse cara de volta para o esporte. E tem uma área mais da reeducação do movimento, né? Que a gente fala, onde a gente vê a biomecânica de qualquer movimento. A gente trabalha com muito corredor e triatleta lá, então biomecânica de corrida, da natação, bike, mas a gente acaba vendo também, putz, no tênis, futebol, vôlei, e eu fico mais com essa parte de ver o gesto esportivo aí, fazer alguns ajustes quando necessário, mas, cara, atendo também esses atletas, já atendi cara que fez Ironman, já Caramba. atendi cara maratona, a gente atende muito esse pessoal. E aí cada paciente é uma história diferente, é uma coisa diferente que você tem que atender ali. Caramba. E aí, como que é essa preparação, por exemplo, vamos falar que, no meu exemplo, se eu vou na Care Club, né, Isso. e eu tô atendendo lá e eu sempre joguei, no meu caso, né, joguei basquete a vida inteira, né, então o que eu mais sei é basquete. Só que aí Tá, chega nesse caso de, por exemplo, um cara do futevôlei, que eu sei muito pouco, né, de como você falou, de como é a biomecânica, né, de quais são as demandas e tudo mais, como você faz para, por exemplo, se preparar para atender esse paciente que é um esporte que você não tem esse conhecimento prévio. tá. Cara, assim, a gente primeiro tem que ser muito parceiro do paciente ali, e jogar limpo com ele, cara. Então, pô, se chegar um cara do badminton lá, assim, vai ser muito. Realmente não vou saber. Então, cara, É, pergunta pro cara, pergunta a regra, pergunta, pode isso daqui, não pode, para você já ter esse cenário. E, assim, de movimento a gente vai entender, cara. Então, você vai saber. Putz, a articulação que está sendo solicitado, o músculo que está sendo solicitado ali, então isso você vai se garantir. Mas aí essas questões mais específicas, cara, tem que jogar limpo com o paciente para você entender como é que você pode abordar, se dá para fazer essa mudança, se não dá, se vai ser mais prejudicial. Então tem que a preparação, primeiramente, acho que é isso. E depois, claro, você vai buscar. Hoje em dia, cara, putz, você vai buscar vídeo na internet, você vê zilhões de coisas e aí você consegue ter noção de coisas boas e de coisas ruins
e até te dar um norte, assim, de que caminho seguir com o tratamento. Uhum. E, Thiago, você comentou aí, por exemplo, de um cara do badminton que chega lá, né? Aí eu acho que, você avaliar o cara ali, biomecanicamente falando, acho que é um dos maiores desafios que deve ter, né? Porque eu não faço nem ideia como que vocês avaliam, por exemplo, um cara na natação, tipo, ali usando a biomecânica. Tipo, não sei se vocês têm algum aparelho, alguma câmera que filma, mas Tá, entrando mais na questão assim, tipo, quais são os maiores desafios, né, lá tá. na Care Club? Cara, o desafio às vezes é tentar trazer o cara para o ambiente mais realista possível do esporte dele. A gente tem uma facilidade lá de que, cara, a gente conta com uma infra muito boa. Então, quando vai gente da natação, a gente tem uma piscina lá, a gente consegue, então, avaliar esse cara direto na piscina. Quando é corrida, que a gente trabalha muito também, a gente tem uma pista de corrida lá, a gente consegue ver esse cara na função real dele. Mas, por exemplo, quando vai esses outros tipos de esporte, de atividade, ou a gente pede para o cara filmar para a gente, né, no ambiente real dele, ou senão a gente, cara, tenta simular o mais real possível. Então, já foi uma vez, cara, um atleta de beisebol lá na clínica. E, Caramba. cara, foi assim, bem difícil, mas a Aqui, gente aqui, conseguiu um cantinho lá para o cara arremessar e batia na parede, fazia barulho, interrompia o trabalho da clínica inteira, mas deu para fazer. E, cara, a gente vai se adaptando nisso, assim. Por exemplo, futebol. Às vezes é difícil pegar um chute muito forte, né? Então a gente, trabalha no passe ali, um deslocamento lateral, um salto, vai vendo o que a gente consegue fazer. E se, assim, não tiver jeito, aí a gente pede para o cara filmar no ambiente dele e aí a gente aí vocês consegue depois observam, né? fazer essa avaliação. Exato. E aí, além desses recursos, né, que você comentou de piscina e entre outros, quais que você que tem lá na Care Club, né, e que ajudam tanto nesse tratamento, né? Se às vezes alguém passa lá na rua e fala, nossa, parece uma academia, alguma coisa assim. Tá, bom, deixa eu falar um pouquinho da Care Club, então, né, cara? Ela é, cara, uma das, acho que talvez a maior clínica aí de medicina esportiva, assim, do Brasil. Hoje ela tem 6 unidades, 3 aqui em São Paulo, uma no Rio, uma em Porto Alegre e uma em Piracicaba. E, cara, a gente trabalha lá de uma forma muito integrada. Então, tudo isso, tudo que a gente tem lá é para visar a melhora das capacidades das pessoas. Então, cara, a gente tem serviço desde medicina esportiva mesmo, ortopedia, tem fisioterapia, tem nutrição, tem o treinamento. Cara, assim, tem tudo que uma pessoa precisa para melhorar a capacidade dela. E, putz, a aparelhagem assim, tipo, mais modernos, aparelhos do treino, os aparelhos da físio também, tudo que a gente precisa e muito conhecimento, né, cara? Essa troca diária também, acho que é o mais importante. Tipo, o cara passa com o médico do esporte lá, logo na sequência ele já vem falar comigo, agora tá faltando também, cara, uma parte mais energética para o cara melhorar. Passa com o nutricionista lá, e, tipo, a gente já se fala Sim. todo mundo. Eu acho que isso é o mais legal que a gente consegue fazer lá. É bom por causa disso, né? Que entra toda a questão do trabalho multidisciplinar, né? E, e pegando esse gancho, como que é, tipo, o trabalho de vocês lá, só que assim, o terapeuta com o paciente? Como que funciona, basicamente? Como assim, cara? Como que o cara chega pra gente? Não Isso. entendi. Como o cara chega para vocês, normalmente, falando que ele tá com algum problema ou ele quer evitar algum problema? Tá, bom, tem algumas formas que o cara pode chegar pra gente lá. Às vezes é por essa demanda do cara ter passado com um médico antes, e aí o médico já indica para passar na físio. Às vezes vem por indicação de outro paciente, o cara já passa direto na físio, ou às vezes vem de outra especialidade também, como eu falei. A gente tem muito essa questão de ir falando entre as áreas e entender a necessidade do atleta.
Mas assim, vamos falar, por exemplo, de um cara que vem passar direto comigo, por indicação, ou às vezes, putz, ligou lá na clínica, preciso fazer físio, não sei o que, cai comigo, assim, aleatoriamente, né? Acho que a primeira coisa é uma boa avaliação, né, cara? Então, você tem que entender o que o cara precisa, qual que é o objetivo dele, se esse cara quer só melhorar da lesão, se esse cara tem um objetivo maior, se esse cara tem uma prova-alvo ali, se esse cara vai disputar as Olimpíadas. Então, você precisa saber avaliar isso. Claro, uma avaliação mais global, eu estou falando primeiramente. Depois você vai avaliar especificamente ali as coisas fisioterapêuticas, né? Mobilidade, força, enfim. Mas, cara, eu acho que primeiro de tudo é entender esse cenário do cara. Às vezes chega um cara lá, meu, daqui 3 semanas eu tenho um Ironman para fazer, tô com uma dor aqui no tendão calcâneo, e aí? E aí, cara, você tem que comprar a briga do cara, entendeu? Você, claro, vai pensar, vai levar, vai discutir com outros parceiros lá. A gente, como eu falei, discute muito com os médicos. Você vai jogar limpo com o cara, vai falar, ó, beleza, tem 3 semanas aqui, a gente vai fazer nosso melhor e vamos tentar te colocar para fazer a sua prova. Tem esses riscos aqui? Tem esses riscos, mas é seu objetivo, tamo junto. Esse, inclusive, é um caso real, cara. Um paciente meu chegou lá 3 semanas, uma puta tendinopatia de calcâneo. Cara, o cara ia todo dia lá na clínica. Eu falei, cara, você pode fazer alguns exercícios em casa, mas quero que você venha todo dia aqui para a gente fazer um ponto de laser no seu tendão. O cara ia lá todo dia e a gente conseguiu fazer. O cara pegou vaga para Kona lá, para o Mundial de Ironman e tudo. Então é mais ou menos nessa linha aí. Show de bola. E aí, você, falando um pouco mais de futuro, você acha que a fisioterapia, ainda mais no esporte, ainda está muito na reabilitação e tratamento? Ou ainda tem essa questão, tem ou vai chegar essa questão de prevenção de lesão mesmo? Eu acho que a gente já tem grandes coisas de prevenção, mas a fisioterapia, cara, acho que a gente tem que lembrar, é uma ciência muito nova ainda, né, cara? A gente não tem nem 100 anos de existência aí. Então, a gente sempre, eu converso muito com os outros físios nossos lá, não sei se vocês conhecem, mas vale a pena conhecer também para o pessoal que está ouvindo, o Cássio Siqueira, o Fábio Bessa. A gente fala, cara, os primeiros doutores estão surgindo agora, sabe? Né? O pessoal com doutorado, com pós-doc. Então, tá tendo muito estudo ainda. Então, eu acho que a gente tá encaminhando ainda isso para a questão de prevenção e tudo mais. Acho que deve tá vindo aí o pessoal da área acadêmica trabalhando nessa parte de estudo. Mas é difícil também, cara, porque às vezes as coisas só acadêmicas ficam de um lado e as coisas na prática ficam de outro. Eu acho que falta um pouco esse link, sabe? Porque às vezes o pessoal. É isso que eu falei, cara. Nesse caso que eu falei, não tinha, cara, não dá para eu fazer uma coisa de livro com o cara, sabe? Eu tinha 3 semanas para trabalhar com o cara, sabe? Para um tratamento desse de livro, cara, vai demorar 12 semanas, não dá, entendeu? Tem que ser uma coisa rápida e objetiva, né? Exato, então falta um pouco desse link entre a área acadêmica e a área prática mesmo. E aí, às vezes, a gente faz algumas coisas na prática e, putz, mas tem evidência do quê? Falta evidência. É difícil, sabe? Então, eu acho que a gente ainda tem muito o que evoluir aí, mas eu acho que tá bem encaminhado. Você acha que quando você fez sua pós lá no HC, você acha que era bastante prático, te preparou bem pro... Você falou dessa questão de evidência e na prática mesmo, ou foi algo que você teve que aprender na tentativa e erro mesmo? Tá. Cara, na graduação ainda, eu fiz a minha iniciação científica num laboratório de biomecânica mesmo, cara. Então, eu vi como é que funciona. Tinha estudo lá no laboratório com eletromiografia, com câmera 3D, enfim. Então, sei como é que funciona esse processo. Tem muita burocracia,
E aí depois, quando você entra no mercado de trabalho, você vê essa parte prática também. E aí lá no HC, cara, na pós, a gente tentou trazer um pouquinho disso da parte mais acadêmica de pesquisa com um pouco da prática. Então a gente fazia os trabalhos lá de conclusão de curso, a gente tentou fazer um pouco dessa análise biomecânica, trazendo para uma área mais de pesquisa mesmo. Então, cada aluno era responsável por um esporte. Então, eu fiz do tênis uma avaliação, assim, a gente pegou o protocolo, o que deveria ser avaliado, dava uma pontuação para isso. Teve gente que fez da natação, teve gente que fez da corrida, teve gente que fez futebol, enfim. E aí, cara, eu sei que eles estão ainda nesse processo de tentar validar esses estudos para a gente ter um protocolo, uma referência aí do que seguir. E aí foram quantos... E aí você ia todo dia lá? Foram quantos anos, né? Como que foi isso? Na pós-graduação, né? Tá. Isso. Cara, essa pós-graduação que eu fiz era de 1 ano e a gente ia todos os dias lá e cada dia eram coisas diferentes. Então, tinham 2 dias na semana que a gente passava no ambulatório mesmo, que é da fisioterapia esportiva. Então, a gente tinha pacientes nossos que a gente acompanhava, assim, a gente tinha um livre-arbítrio do que fazer com esses pacientes, sempre voltado para o esporte, esses pacientes, tá? Então, a gente atendia lá na Atlética da Faculdade de Medicina. Tinham alguns dias que a gente fazia um estágio lá no Pinheiros, no clube. Então, também a gente sabia atender atletas de um nível um pouco maior. A gente atendia muito a molecada da base lá. E que mais que tinha? A gente tinha alguns encontros no laboratório de medicina esportiva mesmo, então fazia consulta junto com o médico, isso era bem legal, já ter esse primeiro contato, e aí via de tudo, cara, via pós-operatório, via caso mais clínico mesmo, e acho que, cara, era isso. Acho que eram essas áreas que a gente passava. O ambulatório da Fisio, medicina, no Pinheiros. Era isso daí. Não, show de bola. Fer, quer perguntar mais alguma coisa? Te cortei, mano. Não, dá para ver mesmo que era bem prático, né? E era também de segunda a Cara, sexta, né? total prático, assim, claro, tinham horários que a gente fazia discussão entre os Nossa. alunos, entre os supervisores, né? Sempre tinha alguém supervisionando, mas, cara, era muita prática e tinham também dia na semana que a gente usava para fazer essas pesquisas, esses estudos que eu falei anteriormente, né? Então, a gente pegava alguns períodos para fazer essa parte. E Não, aí que era da hora. mais no Hospital das Clínicas mesmo ou no IoT? Cara, que ali é um grande complexo, né? Sim. Então, É gigantesco. tinham coisas no IoT, tinham coisas na Atlética da faculdade, tinha coisas no Instituto Central, tinha coisas que eram externas lá no Pinheiros, como eu falei. Então, cara, tudo ali nas clínicas mesmo, né? Mas Sim. tinham nesses vários departamentos aí. Uhum. E, meu, você teve alguma inspiração para entrar, tipo, na área da física, assim mesmo, principalmente nessa área esportiva? Alguém que você acompanhava na época do colegial, ou mesmo no meio da graduação, tipo, ou até, tipo, alguém da família, mas, sei lá, alguém que você assistia, que você conhecia? Tá, cara, acho que na físio, assim, não muito. Como eu falei, eu sabia que eu queria ir na área da saúde, cara, mas não sabia como, só que saúde, eu queria juntar saúde e esporte, cara, era isso. Esporte. E eu lembro que, assim, alguma coisa que talvez tenha me inspirado, cara, foi ver o Ronaldo naquela Copa de 2002, cara. Puta, eu tinha, sei lá, 10 anos, mas é uma coisa que eu lembro, assim, o pessoal falando, será que ele vai voltar? Será que vai voltar sendo aquele mesmo jogador? Então, depois, cara, depois pesquisando isso, eu vi
puta trabalho de físio que ele teve que fazer. Acho que talvez esse tenha sido um gatilho aí. Mas, cara, aí durante a faculdade você vai vendo várias pessoas, Vai né? vendo vários, né? Verdade. Então aí você vai tendo esse insight. E eu lembro que, cara, na graduação, assim, eu fui visitar, eu nem trabalhava ainda, mas na graduação a gente foi visitar lá a Care Club, nem era no mesmo espaço que é hoje, mas, cara, eu lembro que no dia que eu fui visitar lá, cara, eu falei, puta, é aqui que eu quero trabalhar, é isso que eu quero fazer, Caramba. porque, cara, você entra assim, é um clima muito, muito bom, já tinha essa questão, puta, já via o físico conversando com o médico e conversando assim com o paciente super aberto, as pessoas assim, muito, muito amigas, e eu falei, cara, isso que eu quero trabalhar, isso que eu quero fazer, e, pô, deu certo aí o Caramba. caminho. Meu, e falando um pouco da Care Club agora, bom, acho que essa pergunta aqui, né, a gente sempre faz, Fer, tipo, meu, ela realmente não pode faltar. Como que, tipo, a pandemia afetou vocês lá? Acho que é óbvio, né, que acho que teve muita gente que parou de ir, né, por conta do isolamento que tinha que ter mesmo, Sim. mas tinha gente que vocês procuravam também, deve cair muito movimento, né, isso é É, fato. bom, vamos lá. Cara, foi difícil para todo mundo, né? Então, contar como é que foi pra gente. Eu lembro que as coisas fecharam, cara, 16 de março de 2020. Foi. Eu lembro exatamente a data. Tava, né, o burburinho assim, o que vai ser aqui no Brasil, essa coisa da pandemia, não sei o quê, Não teve vai nem chegar carnaval, aqui, não vai não nem vai chegar. chegar, carnaval comendo solto, tava tudo normal. E aí uns pacientes começaram a não ir, assim, não, tô com medo disso daqui, tal. Então a gente já viu começar a cair o fluxo nosso lá. E aí, cara, depois dessa data, assim, a gente não chegou a fechar totalmente, mas das 3 unidades aqui de São Paulo, 2 fecharam e ficou uma aberta só. E aí a gente concentrava os atendimentos lá. Mas, cara, eu, por exemplo, eu fiquei 3 semanas, assim, em casa, sem trabalhar. A gente tentou meio que começar a fazer atendimento online, mas, cara, para físio é uma coisa muito difícil de fazer, porque você precisa colocar a mão no paciente que precisa de recurso terapêutico assim, cara, eletro, né, coisas desse tipo, não tem como. É muito difícil. A gente viu que o que funcionava, cara, eram pacientes que já tinham uma certa experiência em fisioterapia, assim, então o cara já sabia um pouco dos exercícios, como fazer, então isso a gente conseguia fazer bem, né? Então fazer coisas meio online, orientar e fazer uma sessão, né, de exercício mesmo. Isso rolou para alguns pacientes, mas feitas essas 3 semanas assim, aí as coisas foram retomando, né? Às vezes eu ia para a clínica atender tipo um paciente, 2 pacientes no dia. Então foi uma coisa bem dura e meio incerto, né? Ninguém sabia, vai voltar totalmente, não sei o quê. Como a gente atende muito corredor também lá, a gente, puta, segundo semestre, cara, fica tranquilo que vai bombar, todas as provas vão voltar, não sei o quê. E até hoje não voltaram as provas. A gente está com expectativa de que volte, mas também meio incerto, né? É. E mudou muito o perfil de paciente também, cara. Então, assim, a gente atendia muito atleta e a galera meio que desencanou, assim, de treinar forte, que nem treinava, né, para os objetivos. Aí começou a vir a galera com dor de home office, né, que a gente deu essa... De tanto ficar sentado. Exato, cara, que assim, o que a gente mais pegou nessa fase aí, cara, cervicalgia, lombalgia, porque a galera teve que se adaptar de uma hora para outra a trabalhar ali em casa, né? Então, tinha paciente que, puta, cara, eu tô trabalhando na mesa da minha filha. Imagina o cara sentado nas Nossa, Na mesinhas de mesinha da criança, filha. assim. Nossa, vai ficar cheio de Então, dor mesmo. Tem chance. primeira coisa era orientar esses caras, meu, então você precisa, primeiro de tudo, organizar, né, o seu ambiente de trabalho, e aí o pessoal começou a entender que isso também era uma coisa que ia vir para ficar, então muita gente meio que reformou ali, fez um escritóriozinho em casa, Ah, sim. porque vai ser necessário,
e não adiantava a gente só tratar ali na hora, porque o cara ia voltar para a mesma função, ia voltar a sentir aquelas dores, ia ficar uma coisa recorrente. Então, a gente trabalhou muito nessa parte de orientação e, claro, depois fazendo, né, os recursos que a gente poderia ali, coisas manuais, estabilizações, enfim. E aí, cara, do final do ano passado para agora, aí eu acho que a galera voltou com tudo, assim, o perfil voltou a ser o perfil anterior. Então, galera treinando mais, já com alguns objetivos em mente, aí a gente faz um protocolo de recovery lá na clínica também, então isso também estava meio abandonado, voltou a gente fazer também. Então agora, sim, sempre tomando todos os cuidados, mas, cara, a gente não pode parar, né? Não pode. E aí, Thiago, você comentou a respeito que você ia para a clínica para atender 1 ou 2 pacientes, né? Na época da pandemia. Meu, e assim, no seu cotidiano hoje, como é que funciona o seu cotidiano? Quantos pacientes você atende por dia? Tipo, de que horário até que hora? Quanto tempo você fica com um paciente, mais ou menos? Tá. Cara, isso vai depender de muito caso, mas falar do meu dia a dia, assim, cara, eu começo a atender lá na clínica todos os dias, 7 da manhã. Então, 7 da manhã eu tô lá e, cara, assim, na teoria eu fico até às 7 da noite também. Claro que eu não fico atendendo todos os horários, tem horários que não tem paciente, eu uso para fazer minhas coisas, uso para treinar, uso para fazer, às vezes precisa evoluir, fazer coisas mais burocráticas aí, então uso esses horários para isso. Às vezes vou atender um ou outro paciente particular fora também, então tem essa dinâmica, mas assim, fico basicamente o dia todo fora de casa. E atendo, cara, na média, assim, uns 5, 6 pacientes por dia na clínica. E aí, às vezes, tem alguns pacientes fora, como eu falei. E, cara, de ficar com o paciente, assim, as sessões lá são de 1 hora, mas numa questão de mais estendida, assim, depende, né, cara? Tem paciente que você vai ficar, tipo, se for um pós-operatório, cara, você pode ser que fique 6 meses com o cara, se for algo mais, uma lesão mais tranquila, às vezes cara, 3 semanas você consegue resolver. E às vezes, cara, você precisa ter um acompanhamento sempre com o cara, né? Então, acho que a maioria dos meus pacientes, cara, eu fico muito amigo, muito parceiro. Eu acho que isso é uma dica até para todo mundo aí que está ouvindo. É você, cara, ser amigo dos pacientes, cara, porque você vai fazer esse acompanhamento para a vida inteira do cara. Então, o cara vai falar, puta, deu ruim aqui com o meu corpo, a primeira pessoa que ele vai recorrer vai ser a você. Você que vai ter esse controle assim sobre o que o cara fazer, o cara vai confiar no que você falar, e acho que é isso. Então eu tenho paciente que eu atendo desde quando eu entrei lá na Care, cara. Então o cara, assim, não que ele passe todo dia comigo, mas vez ou outra o cara me liga, ô Tiagão, aconteceu isso, o que a gente pode fazer? E aí você vai orientando o cara, né? Eu acho que é importante você ganhar a confiança do paciente, né? Tipo, tanto que ele não der, né, a confiança, não adianta. Acho que o tratamento pode ter, não vai, sei lá, vai fazer um monte de tratamento, mas nenhum vai adiantar. Acho que se ele não confia em você, né? Então, Exatamente, cara. Acho que a primeira coisa é empatia e essa confiança entre terapeuta-paciente, paciente-terapeuta. tem que ter mesmo. Isso é muito importante. Tem paciente que, cara, você pode explicar 1000 coisas, o cara fala, meu, fica tranquilo, eu confio em você, não precisa ficar me Então, explicando o que você está fazendo, faz aí o que você acha que deve ser feito e vamos para cima. Tem outros caras que não, cara. Os caras quer tirar o máximo de você ali. O cara quer saber o que tá fazendo lá dentro da célula, cara. Então, tem esses dois tipos. Você tem que saber lidar com esses tipos de pessoas. Mas é isso. Empatia e confiança eu acho que é essencial. Tem um pouco de preconceito nisso, né? Que nem um médico vai lá, fala aquilo para a pessoa, tipo, aceita e fica quieta. Aí tem outras, né, outras profissões aí, né, está falando de fisioterapia, né, o fisioterapeuta fala isso, o cara quer que você pegue o livro e mostre para ele, né? Aí Sim, eu acho que tem
uma grande coisa assim, que, cara, geralmente o médico, o cara passa uma vez e depois vai passar, sei lá, só no retorno depois de um Só mês, um depois de... mês, 6 meses, Consulta de 5 minutos. é, Exato. E com a fisioterapia não é assim, né, cara? Pô, você, pelo menos, assim, umas 5 sessões você vai fazer com o cara. é. Pelo menos, né? Então você já tem esse contato mais próximo, vai pegando intimidade. Quando você pega esses caras de pós-operatório que vai 9 meses, cara, puta, Hum, às vezes você sai depois da sessão para almoçar com o cara, entendeu? é. Você vira amigo. Então não tem como. Não tem como, cara. É muito diferente isso. Que nem, se você chegar nessa amplitude de movimento aqui agora, eu vou lá pagar um almoço para você. Ah, tem muito. Isso rola, cara, diariamente, essas coisas. Apostinha, assim. Ah, não, se você conseguir estourar esse elástico aqui, não sei o quê. Isso daí rola pra caramba. Aí o cara posta um story, você fala, ó, essa hipertensão de joelho aí, hein, cara. Essa postura. Não, exatamente. Os caras me mandam aqui. Hoje eu já recebi uns 3 já, que eu fui correr ontem lá, fui treinar ontem, aí tinha uns fotógrafos tirando foto lá, aí o cara pegou eu todo torto correndo. Aí os caras já me mandaram aqui, nossa, que corrida ruim, não sei o quê, tal. Já tudo Ai, escorneteiro. cara. E nesse tempo de Care Club, nesse tempo antes e até durante da pandemia, você consegue puxar da sua memória e citar um caso clínico que te marcou bastante ou que você aprendeu bastante, algo nessa linha de raciocínio? A gente fala um pouco de confiança também. Cara, eu acho que esse caso que eu falei do Iron Man foi muito legal, um paciente muito parceiro meu hoje em dia. Eu já tive um caso. Cara, a menina tinha uma fratura de estresse ali na tíbia e ela Nossa. ia correr a maratona de Berlim. E também passou com um ortopedista nosso, e aí eu era o físio dela. A gente tinha um pouquinho mais de tempo, mas, cara, era assim, no limite, sabe? Tem um protocolo de 8 a 10 semanas ali, né, para melhorar a fratura. E, cara, a gente fazia físio também 2, 3 vezes na semana. Seguramos o treino de corrida dela, falamos com o treinador de corrida dela. A gente dava o estímulo, cara, ela fazia transport, fazia bike, às vezes fazia deep running, né, que é corrida ali na água, tudo para tirar o impacto. Cara, deu as 8 semanas ali cravado, ela foi viajar, fez a prova, completou, super feliz tal, e depois disso a gente falou, meu, agora você vai precisar parar por tanto tempo para, né, a gente conseguir fazer as coisas certinhas. E foi um caso assim de sucesso. Mas tem outros casos que acontece o contrário, né? O cara Nossa. vem, a gente tenta, como eu falei, comprar a briga do cara, tenta levar ele pro objetivo, mas chega lá na hora, o cara Não dá. corre 3 quilômetros e não dá. Hum. Então, acho que os casos maiores é isso, cara, de conseguir concluir objetivos. É muito de cada um também, né? Às vezes a gente Cada faz um. tudo que pode e não dá, e às vezes faz até um E pouquinho cara, menos e e isso, como eu falei, cara, o paciente tem que estar ciente, porque às vezes não é culpa sua, não é culpa do cara também. Pô. Então, assim, todo mundo vai fazer de tudo para melhorar aquela condição. E às vezes cai nas suas costas, sabe? Puta, eu fiz aqui, É. puta, investi na físio, não sei o quê, e não deu certo, cara. Vocês me garantiram que ia dar certo. E não é assim, tem gente que entende também, putz, fizemos, não deu certo, é o trabalho nosso, é difícil, cara, é Não, mas difícil lidar, no lidar final é com o corpo que pessoas. manda, né? Não É o tem- corpo que manda, cara, a gente tenta, cada corpo responde de um jeito, a gente faz nosso melhor, eu acho que a pessoa tem que lembrar também que não é só isso, né, tem outras coisas que interferem no tratamento, né, então se o cara, pô, isso é bom da Care Club, é bom por conta disso, né, cara? Então, como eu falei, puta, o cara tá fazendo a físio ali, mas depois, na noite, o cara vai ter um happy hour, vai encher a cara, não sei o quê, Não pô, adianta de não nada. adianta, vai perder aquela sessão do que a gente fez. Né? Então, putz, seria legal passar no nutricionista ali para você ajustar, né? Então, toda essa questão. Às vezes o cara tá num período ferrado do trabalho, estresse lá em cima também. A gente sabe que
que afeta. Então, acho que tem muitas questões aí para ter sucesso ou não no tratamento. Que nem eu. E Thiago, fala lá, Fer, manda lá. já falou muito. E além de tudo isso, desses desafios que você precisa lidar, quais que você acha que são os diferenciais que um fisioterapeuta precisa ter para ter esse jogo de cintura mesmo e observar a realidade do paciente, né? Não só aquela 1 hora que ele passa na clínica, né? Então, um paciente no contexto global mesmo. Tá. Cara, acho que nesse começo, como eu falei antes, a avaliação. Então, não avaliar só as questões mais técnicas, mas entender esse dia a dia. A gente até brinca lá na Care que a gente é muito bom de coletar história, cara, porque às vezes nossa evolução vai assim. Paciente, 38 anos, tem 2 filhas, a filha número 1 estuda no colégio tal, está na série tal, com a professora tal. Tipo, a gente é muito bom de coletar muita história, muito detalhe. O cara trabalha no Itaú, na agência tal, não sei o quê, sabe? A gente consegue pescar muita coisa e entender esse dia a dia da pessoa, como que funciona, que a gente sabe que vai interferir. E aí depois, cara, que a partir daí você já vai ter esse conhecimento do que pode interferir ou não. E, cara, depois fazer as avaliações mais técnicas mesmo, né? Então, força, mobilidade, o gesto esportivo da pessoa, coisas do ambiente que estão influenciando nisso. Acho que isso é super, super importante. E, cara, hoje em dia também, rede social, você consegue também saber essas informações do paciente. Às vezes você, cara, é animal, assim, Stalkear. você pede pro cara, não, você pede pro cara não fazer alguma coisa, o cara tá jogando um futevôlei lá no domingo, fazendo tudo que você pediu para ele não você fazer. vai lá e manda um direct. Pô, Aí meu, tá tirando. dá uma cobradinha, né? Não pode deixar. Tá certo. Meu, e Thiago, você comentou lá na pergunta que eu fiz do impacto da pandemia, né? Aí na Care Club, você comentou que é difícil e tudo mais. Tipo, é lógico, não tem como. Fisioterapia, sem você tocar ali no paciente, é embaçado demais. Na sua opinião, qual que é a importância da terapia manual? Cara, acho que é muito importante, assim. Raros pacientes que eu não faço algum tipo de terapia manual, não toca. O paciente gosta também de tocar, de você sentir ali. E, cara, assim, com a experiência você consegue encontrar muita coisa só no toque da mão. Aí o pessoal fala, cara, você é mágico, você vai no ponto certo, sabe? Você vai, né, consegue identificar ali. Então, assim, não terapia manual, né, como um todo, mas, cara, usar a mão acho que é a nossa principal ferramenta. Tem que tocar, tem que saber o que está acontecendo naquele tecido. Você vai conseguir trazer muita informação a partir do toque e conversa também, cara. Acho que essas coisas são os principais. E aí depois você vai usar todo o seu conhecimento mais técnico para fazer o que precisar da parte de exercício, de cinesioterapia, de eletroterapia, de um controle inflamatório, do que precisar ser feito ali. Mas acho que tem que tocar, tem que conversar, tem que entender o cenário. Meu, e deixa eu fazer uma pergunta, essa é dúvida minha. Lá vocês usam que nem outras técnicas, que nem, por exemplo, a própria medicina chinesa, vocês fazem acupuntura também, aurículo, vocês fazem isso lá? A gente faz. Como que funciona mais ou menos lá, cara? A gente, eu fico na unidade do Ibirapuera lá, então lá a gente tem 16 físios, cara. E assim, cada um é especialista maior em alguma Em coisa. alguma Então, coisa. Entendi. exato. Então a gente tem um cara lá que faz acupuntura. Quando a gente acha. E assim, a primeira coisa de tudo, todos são capazes de identificar o que o paciente vai precisar. Então, esse é o ponto de partida. Se o cara passa comigo, eu falo, não, cara, ele vai precisar de uma osteopatia. A gente tem um osteopata lá, cara. Então, eu falo, cara, seu caso é melhor você passar com esse cara que vai ser, né, vai conseguir
fazer um tratamento melhor. É tipo assim, acho que nem, tipo, eu sei, mas, meu, passa com o meu colega ali que... Não, cara, assim, eu não tenho curso de acupuntura, eu não sei fazer, mas eu acho que faria sentido ele fazer eu sei, cara, sei as coisas básicas, né, como Ah, funciona, entendi. para que poderia melhorar aquele caso do cara, mas eu não sei aplicar. Então eu passo pro meu colega para Ah, ele entendi. fazer o trabalho melhor. O cara tá passando lá numa reabilitação mais tradicional, cara, agora é o momento da gente incrementar os exercícios, ter um pouco mais cuidado com o gesto, o cara vai passar esse paciente para mim, e aí eu vou dar sequência no tratamento. Então a gente tem essa abordagem lá, a gente vai passando de acordo com a necessidade maior do paciente. Show de bola, mano. E a gente falando um pouco mais de paciente, também na fisioterapia em geral, qual que você, obviamente você escolheu fazer isso porque é algo que você gosta, né, e foi gostando cada vez mais com o passar dos anos, né, e qual que você sente que são os prazeres que a fisioterapia te dá, né? Caraca, profunda essa pergunta. O Fernando é profundo. Mas, cara, é muito prazeroso quando o paciente conquista os objetivos, assim, você se sente parte daquele objetivo conquistado. E quando o cara manda uma mensagem, tipo, no domingo, hoje, por exemplo, que a gente está gravando, o cara te manda uma mensagem, pô, fiz o treino que você me pediu, corri meus 5K, sem dor, você é um puta profissional, obrigado por isso, não sei o quê. Acho que esse é o maior prazer, cara. Esse é assim, não tem dinheiro que pague. Claro que é importante essa parte também, mas esse agradecimento, essa gratidão do paciente com a gente é o principal. Acho que é muito bom se sentir isso. Então, acho que quem estiver ouvindo vai sentir isso algum dia na pele aí. Por isso que eu Agora, pergunto, entendeu? Porque aí é bem exato. profundo, já dá uma motivada. Por exemplo, tem um fisio nosso que está lá nas Olimpíadas, o Natan. E ontem ele apareceu na TV, tudo, lá no Sport TV, a hora que o Fratos ganhou. O Fratos, ele sempre elogia, fala que a nossa fisioterapia aqui é uma das melhores, e ele mora lá nos Estados Unidos, ele tem contato com outros caras. E aí ter essa referência também de que a gente é bom aqui, o Fratos falou ontem também, né? Os caras são grandes lá, mas a gente é ruim. E é isso, cara. A gente não deixa nada a desejar para ninguém, para nenhuma outra escola, assim. Então, acho que a gente tem que confiar na gente, sempre buscar melhorar, sempre buscar conhecimento, mas essa gratidão dos pacientes com a gente é o melhor mesmo. Melhor. E, meu, aonde que a sua profissão te levou que você nem imaginava, velho? Tipo, mandando na lata assim mesmo. Você nem imaginava que você ia estar aí hoje, tipo, por exemplo, mais coisas, né, em si. Tá. Cara, eu acho que conhecer pessoas, eu acho que a minha profissão me levou a isso, a conhecer pessoas que eu nem, assim, imaginava que um dia fosse conhecer, fosse dar um abraço no Cielo, no Thiago Pereira, no Léo de Deus agora, no Fratos, na Ana Marcela, em jogador de futebol, no Jean, no Dudu. Cara, assim, sabe, conhecer esse tipo de pessoa. E da parte técnica também, conhecer depois outros físios muito bons, assim, que são referência na nossa área, né? Então, conhecer o Fukuda, conhecer o Cássio, sabe, ser amigo desses caras, isso é coisa, assim, que eu não imaginava que fosse acontecer comigo. O Cássio não ia querer conhecer, não. O Cássio não? Não, porque eu sou palmeirense, né? Sai fora. Só porque ele pega todas as bolas aí quando joga com a Imagina. gente. Não, acho que não. Aí a gente vai entrar numa discussão, cadê? Fica para o próximo episódio aí. Então. E hoje em dia você, né, já conquistou bastante coisas, você pensa em quais são seus planos futuros de carreira, né? Ou pode ficar mais no misterioso, assim. Tá.
Cara, assim, eu acho que da parte assistencial, assim, eu tenho vontade, minha vontade é continuar lá na Care, por conta de tudo isso que eu falei, de estar em contato com pessoas muito boas, atendendo esse tipo de paciente, assim. Cara, eu acordo todo dia às 5 da manhã sem nenhum tipo de desprazer, cara. É com total prazer, eu não reclamo. Eu amo o que eu faço, é muito bom fazer isso, então acho que dessa parte continuar lá. Não sei, cara, se você me fizer essa pergunta daqui 3, 5 anos, não sei se vai ser a mesma coisa, mas no momento é isso. Tenho um sonho de talvez trabalhar em algum clube grande, assim, alguma coisa do tipo, mas não é uma coisa que assim eu estou buscando no momento, estou fazendo de tudo para isso. Se pintar um convite, alguma coisa, né, por consequência do que eu venho fazendo, ótimo, legal. Mas do contrário, eu estou seguindo esse caminho por enquanto e tô super feliz com o que eu estou fazendo. E, Thiago, infelizmente, nosso podcast vai chegando ao fim aí. Pô, que é Então, isso, vamos ficar aqui mais 2, 3 horas conversando. não, é Tá pode da hora. chamar. Ó, que nem você citou dois nomes de fisioterapeuta aí que tem, acho que trabalha na Care com você. Fernando vai atrás deles, né, Fer, pra gente gravar. Mas, assim, meu, Inclusive, eu tenho uma dúvida, cara, como que vocês chegaram até mim? aí, ó, não, aí é com o Fernando. O Fernando é o cara Então. do network aí. Eu não tenho nem Instagram. Então, eu sempre acompanhei a Care, né? Ah, E aí eu também sempre acompanhei o Fred, Desimpedidos. E aí Fredão, ele sempre tá lá com vocês, entendeu? Então aí sim, você foi vendo os arrobas, né? Aí sim, apareceu, entendeu? Fernando é pô, stalker. legal, legal, Fredão é parceiro nosso também. Imagina. Mas assim, E pedir para. Ô, fala aí, Fernando, pode falar. vamos, já que ele liberou, a gente vai falar mais, tem é isso. Tá certo, tá certo. E, né, você falou do Fred, como que é assim, por exemplo, às vezes aparece um jogador que grandão lá, né? Você falou do Cielo, por exemplo, e como que você lida com, às vezes, né? A gente não sabe, obviamente, que são pessoas famosas, né? Tem essa questão de ego, às vezes, né? Chega lá, o cara vê, nossa, o Fred tá no meio da academia, vai lá, para o cara no meio do treino para tirar foto. Como que você lida com toda essa tensão maior, né? Dessas. Ah, ah, cara, assim, na questão técnica, não tem muita diferença, meu. Você tem que fazer aquele trabalho com o cara e não tem jeito, é aquilo que vai uhum, acontecer. Mas realmente tem essas questões, tipo, às vezes você tá com o paciente na maca do lado, vai ali, posso tirar uma foto, não sei o que, tal, interrompe o exercício no meio. Ah, beleza, jogo de cintura, aham, acontece. Não tem jeito. Claro que, cara, quando eu fui atender o Cielo, assim, puta, cara, você já conhece o cara, né? Dá um friozinho na barriga, assim. treme a mão, né? Não, e o pessoal fala, ó, o Cielo vai passar com você hoje, é só para fazer um recovery, tá? É uma coisa tranquila. Mas você já, puta, mano, você treme na base, assim. Mas às vezes acontece, quando teve a Olimpíada aqui no Rio, esse nem é um caso meu, é um caso de um outro físio nosso lá, mas ele conta que teve uma menina que ganhou não sei que prova lá, acho que ela nem era brasileira, era alguma outra nacionalidade. Ela foi passar lá na Care, aí deitou na maca, tal, não sei o quê. Aí a gente estava assistindo as Olimpíadas lá e o cara fazendo soltura na menina. Ela falou, nossa, legal essa prova aqui, não sei o quê. Ela falou, eu que ganhei essa prova. E aí ela deitada na maca do cara. Então, às vezes acontece de também ser uma pessoa famosa para Uhum. alguns, mas para você nem conhece. Então, assim, da É. parte técnica, você vai tratar todo mundo igual, mas às vezes acontece essas ciladas aí. Ah, sim. Meu, deve ser engraçado demais. Não, cara, o dia a dia nosso é muito engraçado, assim, tem muita história. É. Ai, Eu cara. imagino que seja por isso que você fica das 7 às 7 lá, né? Cara, Porque, assim, e é todo mundo muito amigo lá, sabe? É um clima muito descontraído e a gente até tenta trazer muito isso, né? Porque a gente sabe que a maioria dos pacientes vai ali com dor, vai ali porque, É, cara, não é um lugar que o cara gostaria de estar, né? Então, putz, quando o cara tá ali, a gente tenta deixar o ambiente o mais ameno possível, o mais descontraído, para o cara se sentir bem ali também e ter um reflexo bom no tratamento.
Legal. E, né, você, consequentemente, lida com muita gente durante seu dia, seja de colega de profissão, seja paciente em si, ou até mesmo, né, você falou que fazia um pouco de podcast também, né, em outros podcasts. Qual que é a importância e a relevância da comunicação fisioterapeuta, né, de como, não o que você vai falar, né, de como, né, por exemplo. Cara, total, assim, eu acho que a comunicação é a primeira coisa, né? O cartão de visita, assim. Você vai falar um oi, bom dia ali pro cara, já é primeira coisa, é o primeiro contato que você está tendo com o paciente. Então, cara, eu acho que a comunicação é fundamental. Jogar, como eu falei lá no começo, cara, jogar limpos, saber falar, né, também. Isso que acho que é isso que você estava querendo chegar, né? Então, não tentar trazer as coisas pro lado ruim. Claro, às vezes tem momentos que vai ter que jogar a realidade pro cara, falar, meu, tá acontecendo isso, 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 você tá prejudicando, mas tentar, né, ser ameno nas palavras. Mas tem hora que precisa dar dura, cara, não tem jeito. Mas eu sempre tento trazer para o lado bom. É muito importante também dividir responsabilidade, cara. Isso é muito importante. Não achar que você é o responsável por tudo, você quer abraçar o mundo, quer abraçar todos os problemas da pessoa ali. Então, dividir essa responsabilidade com o paciente, dividir essa responsabilidade com o médico dele, dividir com o treinador. Então, todo mundo que está fazendo parte daquele caso ali, daquele cenário, acho que é importante dividir as responsabilidades e cada um vai trazer uma ótica, né, para no final das contas a gente conseguir fazer o melhor. Ah, sim. E você acha que, né, a gente citou lá no começo sobre a biomecânica. Você acha que no ambiente da care, vocês conseguem, por exemplo, dar sequência a uma análise quantitativa ou fica mais no olho assim mesmo, na qualitativa, né? Tá. Cara, o quantitativo é difícil, assim, porque a gente nem usa tanto a questão quantitativa de número, ângulo, não sei o que, essas coisas. A gente vai no qualitativo, no que a gente sabe fazer. Às vezes, cara, aparece gente com um relatório lá de corrida quantitativo e, cara, não adianta. Acho que a grande questão é saber o que fazer com aqueles dados. Beleza, você fez a avaliação, você pode chegar lá com o relatório, cara, de 200 páginas, com um monte de número, falando que seu tornozelo faz uma dorsiflexão de 15 graus. E, cara, e aí? Né? Se você não souber o que fazer com isso dali para frente, não vai ter adiantado em nada. Então, acho que o grande diferencial nosso lá é isso, que a gente faz a avaliação, todo mundo é muito bem treinado nessa parte, então a gente consegue observar os movimentos e saber o que fazer de acordo com cada caso. Então, se precisa mudar realmente, se não precisa, tem que ter esse discernimento. Às vezes, cara, não precisa mudar nada, né? E às vezes tem gente que, putz, se eu ganhar 1 grau aqui, vai fazer total diferença, sabe? Às vezes não tem essa necessidade. E às vezes você tem necessidades de mexer nisso. Às vezes às vezes o cara tem uma dor no ombro, você vai mexer em outro lugar, vai mexer no tronco do cara para melhorar aquela condição. Então, é saber o que fazer com a sua avaliação, com o que você tem ali em mãos. Meu, e na sua opinião, qual que é a importância, tipo, focando mais na sua área, assim, mas englobando a fisioterapia inteira? A importância da profissão na sociedade, na sua opinião? Cara, acho que é muito importante. Eu acho que todas as profissões são importantes para tudo, assim, cada um vai puxar a sardinha pro seu lado. Mas eu acho que, assim, se, por exemplo, eu vejo, cara, os pacientes meus, assim, tem um fisioterapeuta de confiança, sabe? Eu queria ter um fisioterapeuta de confiança, eu queria ter o meu médico de confiança, que eu tenho, né? Inclusive, quero ter um nutricionista de confiança, quero ter um consultor financeiro de confiança, quero ter um dentista de confiança, quero ter o cara que lava meu carro de confiança, sabe? Eu acho que todo mundo é importante, cara. Então, acho
que todas as profissões têm a sua relevância, assim, e todo mundo, seria muito bom se todo mundo tivesse alguém. Às vezes o paciente chega com histórico, né? Já passou em não sei quantas físio, o problema não melhorou. Exato. Não adianta, cara. Acho que tem que ter essa pessoa para ser central assim para você e acho que é super importante a nossa profissão. Cara, e para a gente não tomar mais do seu domingo, o que você pode deixar tanto de dica, né? E aí finalizar com um recado para, né, tanto os alunos que estão assistindo, até fisioterapeutas já formados, né? O que você pode deixar da sua experiência profissional falando, cara, faz isso que você vai se dar bem, ou que você já escutou de alguma outra pessoa? Tá. Cara, acho que a principal mensagem aí é estudem, se dediquem, parte técnica em primeiro lugar sempre, acho que é super importante. A gente quase não falou sobre isso aqui, mas acho que é muito importante. Então, cursos de especialização, cursos de terapias, né, complementares aí, acho que são super importantes. Não precisa fazer todos, você pode se especializar naquilo que você acha que tem de melhor e depois, cara, saber ter essa comunicação, esse jogo de cintura. Então, acho que é super importante, como eu falei também, ser parceiro, entender que a gente está ali para ajudar, tá todo mundo no mesmo barco na condição final do paciente ali, ele conseguir alcançar o objetivo dele. Acho que a grande mensagem é essa, estudar, ter dedicação e ser parceiro da sua rede ali, dos seus pacientes, dos seus colegas de trabalho. Thiago, então, novamente, eu e o Fernando agradecemos por você ter aceitado o nosso convite. E muito obrigado por você que está nos assistindo no YouTube, que está nos escutando. E até o próximo episódio. Valeu, galera. Aí.